Estamos aqui com o senhor Adelmo, né, o caro prefeito de Uberlândia. Bom dia, prefeito. Bom dia. Muito obrigada por nos estar cedendo essa entrevista e podemos começar? Lógico, fique à vontade. O que o levou a entrar na carreira política e há quanto tempo que o senhor exerce? Isso tudo é idealismo. Eu acho que toda profissão tem que ter um ideal. Seja ela na vida pública, seja ela na iniciativa privada, enfim, em todas as profissões que existem. Tem que ter a dedicação, tem que acreditar naquilo que faz, tem que ter empenho, determinação e, logicamente, a vocação para isso. E a vida pública é uma das vidas, logicamente, onde você tem a maior exposição para toda a sociedade. E é normal que isso aconteça. Porque todos nós temos que entender, homens públicos, nós somos instrumentos e servidores do público. E, por consequência, nós temos que estar sempre atentos, prestando conta dos nossos atos, prestando conta, logicamente, de toda a nossa condução na vida pública. Enfim, estarmos sempre à disposição da sociedade, como estou à disposição de vocês aqui aqui. Então, concluindo a sua pergunta, por idealismo, por consequências da vida, eu comecei, logicamente, ainda jovem, atuando no sindicalismo, na época do Sindicato Rural de Uberlândia. Como jovem ainda, antes do sindicato, participei da UES, Uberlândia, da União dos Estudantes, do Sindicato dos Bancários, depois do Sindicato Rural. Foi toda uma vida onde nós fomos envolvendo nas representações classistas e, logicamente, aparecendo a vocação. Até que pude servir como secretário de Agricultura do município de Uberlândia, no governo de Gil Galassi, depois presidi a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, e aí depois eu tive a minha primeira candidatura a deputado federal, nos anos 90, fui eleito a deputado federal, exerci 4 mandatos de deputado federal, 16 anos em Brasília. Também exerci, a convite do governador Aécio Neves, ocupei a Secretaria de Estado da Agricultura no primeiro ano do seu governo e depois vim, logicamente, muito gosto, ser um servidor do povo de Uberlândia. Prefeito eleito no primeiro mandato, fui reeleito para o segundo mandato. Estamos agora trabalhando para que possamos concluir até o final de 2012, organizando a cidade da melhor forma que podemos organizar, logicamente fazendo o melhor que é possível ser feito, principalmente para as pessoas e as famílias menos favorecidas. Eu acho que o governo tem que estar sempre atento a isso. E, logicamente, cumprindo o meu papel de homem público e, logicamente, servindo a nossa cidade. Então, em resumo, a vida toda foi esta, tudo foram consequências. Você pode ver que tudo nisto aí existe um sinal de vocação. Não adianta você querer impor uma pessoa determinada decisão de vida se esta não é a vocação da pessoa. Agora, como a vida pública, eu vou dizer também, por esse motivo nós, homens públicos, estamos logicamente expostos à população e sempre nós devemos a ela satisfação dos nossos atos. Bom, o que o senhor acha da imagem do político brasileiro? Ele é avaliado como sem crédito, tanto pelos brasileiros quanto pelos estrangeiros. Você acha assim, que as pessoas generalizam o político? Por ser público, logicamente uma coisa mais focada. Mas se você observar, em todas as profissões, existem os bons exemplos, como também existem os maus exemplos. Agora, eu só acho que nós não devemos sempre estar pegando e tentando fazer uma fotografia do mau exemplo. O mau exemplo deve ser exposto, sim, com muita clareza, para que a sociedade tenha conhecimento, para que a sociedade democraticamente possa, logicamente, não eleger mais esse indivíduo, mas nós temos que dar chance também para os bons exemplos. Você pode observar hoje a nossa mídia, ela em momento algum
mostra um ato positivo da vida política. Ela só mostra o ato negativo. Por quê? Porque o ato negativo é que vende, o ato positivo não vende, o jornal não vende o programa de televisão, é isso? Eu acho que isso é uma contribuição negativa que nós damos à sociedade brasileira e à democracia. Porque eu acho que nós temos que apontar, sim, os maus exemplos, as más condutas, as condutas que deveriam não existir, mas, por outro lado, nós devemos focar também naquilo que é positivo, logicamente, na vida pública. Vou te dar um exemplo simples, se a memória da gente apaga. Por exemplo, quem instituiu o Plano Real no Brasil? Você lembra? Algum de vocês lembra? Não foi o Fernando Henrique. Foi um mineiro, presidente Itamar Franco. Quando ele substituiu o Collor, Recupero era o seu ministro da Fazenda, Edmar Baixa era a equipe da sua equipe econômica, ali vieram instituir o Plano Real. Este plano que hoje muitos falam dele, que fizeram ele, mas na verdade quem instituiu foi Itamar Franco. Então, quando a gente não contribui para mostrar as coisas positivas, logicamente as coisas positivas caem no esquecimento. Então, eu estou dando um exemplo. Por exemplo, você lembra da época do Itamar Franco pela cassação do presidente Fernando Collor. Mas você não lembra desta época da implantação do Plano Real, que é uma coisa que todos nós hoje agradecemos por ter uma economia estável. Então, esse é um exemplo claro. Então, nós pegamos só o lado negativo, que logicamente deveria ter sido exposto, deveria e foi condenado, mas esquecemos de colocar o lado positivo. Esse lado positivo, às vezes, hoje, fogem da nossa memória. Então, estou dando um exemplo claro. Por exemplo, momentos, por exemplo, da nova Constituição, nós já esquecemos toda aquela luta para se implantar a nova Constituição de 88, porque é um fato positivo que se apagou na memória. Por exemplo, outra instituição que nós fizemos, inclusive como deputados, à época eu era deputado federal, estabelecemos a Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei hoje que imputa o administrador público a responsabilidade de não poder gastar além daquilo que ele arrecada. Porque se ele assim o fizer, ele se tomará com um ato de improbidade administrativa e, consequentemente, ficará impedido de exercer a função pública. É uma coisa que poucos conhecem. Estou dando fatos concretos, não é verdade? Então, eu entendo que o fato negativo existe, não deveria existir, e quando existir, deve ser denunciado à sociedade brasileira e as medidas deverão ser tomadas. Mas, por outro lado, eu quero deixar aqui a minha posição de que precisamos começar a informar mais a sociedade o lado positivo que a classe política tem.